Agora, outro tema que cai muito no Enem, nos vestibulares, é relações ecológicas. Pensa assim, criatura. Os animais que vivem na natureza, eles vão interagir com outros animais. Esses animais podem ser de mesma espécie, que a gente chama de intra, e pode ser de espécies diferentes, que a gente chama de interespecíficas. Intraespecífica, interespecífica. Por exemplo, se você falar com seu amigo aí do lado, é uma relação ecológica, amigável, espero que sim, né? Intraespecífica, porque vocês são de mesma espécie. Agora, se você pegar um cachorrinho e alisar ali, e o bichinho curtir a experiência ali, é uma relação ecológica, amigável, interespecífica, que é de espécies diferentes. Porém, nem sempre as relações são amigáveis, na verdade. Pode ser desarmônicas de mesma espécie, mas pode ser desarmônicas de espécies diferentes. E é sobre isso que a gente vai focar aqui agora. Ali tem uma imagem do fundo do mar representando corais. Quem consegue me dizer que tipo de relação ecológica é essa? Se chama colônia, gente. Colônia. O que são colônias? São indivíduos que estão agrupados fisicamente e que todos eles vão contribuir para o sucesso de todos que estão lá juntos. É importante você saber isso porque às vezes cai uma questão dizendo assim, tem um formigueiro. Qual é a relação ecológica do formigueiro? Aí um monte de gente vai e bota colônia, uma colônia de formiga. Não, tá errado. É uma sociedade de formiga. Oxe, e colônia e sociedade é a mesma coisa? Não. A colônia, os indivíduos, eles estão fisicamente unidos entre si. As formigas não estão. Cada formiga tem uma função diferente no formigueiro, igual as abelhas. Cada abelha tem uma função diferente e elas têm independência, elas não estão ligadas fisicamente. A colônia, sim. Deu para entender que vai variando os tipos de relações. Então, o primeiro que eu falei é colônia. Esse segundo, o exemplo que eu acabei de falar, da formiga, é uma sociedade. Sociedades são indivíduos de mesma espécie, porém não estão unidos fisicamente e cada um tem sua autonomia. Já o outro não. Até a morfologia deles são iguais na colônia. Esse aqui, ó. Um pássaro que utiliza de uma árvore para poder usar como casa. Qual é o nome dessa relação ecológica? Comensalismo não. Comensal envolve hábitos alimentares. Isso se chama inquilinismo. Você, quando está lá morando de aluguel, você é um inquilino. Você mora lá. Então, quando você vê um animal utilizando outro ser vivo como local de casa, é um inquilinismo, certo? Olha outra aqui, ó. Uma associação entre uma alga e um fungo. Como é que se chama essa relação ecológica? Não. A relação do parasitismo, só o parasita que ganha e o hospedeiro perde. Aqui não. Aqui os dois estão ganhando. Essa associação é um amor tão íntimo deles que, na verdade, os dois nem conseguem viver um separado do outro. Simbiose e mutualismo é a mesma coisa. Se você aprendeu como simbiose ou como mutualismo, é a mesma coisa. Ali, ó. Aqui tem o paguro. O paguro é uma espécie de caranguejozinho do mar que ele é predado facilmente. Só que o que é que ele faz? Ele arranca uma anêmona e coloca em cima das costas dele. Que bicho inteligente. Por quê? Porque como ele é predado facilmente, se eu botar uma anêmona, a anêmona ela dá uma espécie de choquezinho nos invasores e ele se protege. Ele usa ele como proteção. E o que é que a anêmona ganha? Um transporte de grátis. Aonde o paguro vai, ele está lá na casquinha do paguro, no exoesqueleto do paguro. Os dois saem ganhando. Isso se chama protocooperação, onde tu me ajuda, eu te ajudo e os dois saem ganhando. Lembra, a anêmona é parada, ela não sai para canto nenhum, ela é fixa, ela é séssil no chão, ela fica parada. Só que se ela se movimenta de alguma maneira, ela consegue obter mais nutrientes. E o paguro, ele consegue andar, mas ele é muito vulnerável. Então eu arranco a doidinha, boto em cima das minhas costas, pronto. Ela me dá proteção e eu dou carona a ela. Deu para entender? É uma protocooperação.
Isso aqui é o que você falou, comensalismo. Comensalismo é quando o animal ele se aproveita do outro, ele não vai prejudicar o outro animal, mas ele faz um tratamento de pele ou dentária no outro animal. Sabe aquele jacaré que fica com a bocona e o passarinho palito tirando todo o resto de comida ali? Aí você me pergunta, por que o danado do jacaré não dá uma bocada no passarinho? Primeiro que passarinho não é alimento para jacaré. E outro, segundo que ele está ganhando um tratamento dentário ali de grátis. Deu para entender? A mesma coisa, o tubarão e a rêmora. A rêmora é esse peixinho que gruda no tubarão. Por que o tubarão não ataca ele? Para quê? Se ele está tendo um tratamento de pele gratuito ali, retirando parasitas, micro-organismos. Ou seja, o tubarão só tende a se beneficiar. Por que não é protocooperação? Porque na protocooperação os dois ganham. E aqui, necessariamente, o tubarão fica... Ele não vai ter prejuízo com aquele animal parasitando ele, mas só quem ganha é o outro doidinho lá, certo? Se envolver hábitos alimentares, comensal, usa esse termo, comensal. Canibalismo. Canibalismo é quando um ser come o outro de mesma espécie. Isso é, canibalismo todo mundo já ouviu falar, né? Canibalismo. No mundo animal tem muito. Aqui, predatismo, quando o animal mata o outro para poder se alimentar. Parasitismo. Gente, o parasita, ele vai tirar tudo que ele precisa para sobreviver do hospedeiro. A ideia do parasita não é matar o hospedeiro. Porque se ele mata o hospedeiro, ele perde sua casa e sua fonte de alimentação. Então é manter o hospedeiro vivo e ele sempre sugando dele. Porém, quando o nível de parasita é muito grande, aí o bicho complica. Até nós, né? E ali, água menstruada... Não, ali é o efeito da maré vermelha, né? De vez em quando eu vejo no Instagram um efeito da maré vermelha, aí o pessoal fala, Jesus está voltando, olha a água que for vermelha. Tá, pode ser que ele esteja voltando, mas não tem nada a ver com essa água que está vermelha aqui não. Isso é quando a quantidade de alga que se multiplica bastante ali, ela libera uma toxina que acaba matando outras espécies ao redor e que pode ser alga vermelha, alga marrom, alga verde. E ali um aquário, gente. Um aquário, eu já fiz essa besteira de... Eu já cuidei de aquário durante muito tempo, era novinho, gostava de aquarismo. Só que o que é que eu fazia? Eu botava várias espécies que competem entre si no mesmo aquário. Meu amigo, era uma briga. Quando eu olhava, um já tinha matado o outro. O chupa-pedra já tinha matado os peixes tudinho. Eles viram uma gangue e saem matando. O urbeta, pelo amor de Deus, o urbeta sai... Enfim, botei um monte de peixe diferente no mesmo aquário, competindo pela mesma comida ali. Então, aí só depois que a gente vai entender que você tem que botar as espécies iguais ou que não competem muito entre si para poder haver um equilíbrio. Então esse aquário que eu mostrei aqui é justamente para mostrar a competição, certo? Os animais vão competir por alimento, vão competir por fêmeas, vão competir por locais para reprodução. E no nosso mundo real não é muito diferente não, né, Major? Não é assim que funciona? As pessoas estão competindo pelas mesmas coisas. Aí tem uma coisinha na biologia que é o seguinte. Quando uma espécie sai ganhando, ela recebe um mais. Quando uma espécie está perdendo, ela recebe um menos. Quando as duas ganham na interação, é mais, mais. Quando as duas perdem, menos, menos. Quando uma ganha e a outra perde, mais, menos. E quando tem um mais e um zero, é porque uma ganhou e a outra ficou neutra. Necessariamente nem perdeu e nem ganhou. Fica neutra. Entendeu? Esse conceito aqui vai ser fundamental para a gente matar as questões aqui. Ó, tu tem que saber qual é o tipo da relação e tu tem que saber se é de mesma espécie ou de espécies diferentes. Porque a porrada de questão que vai vir aqui precisa desse conhecimento. Ó, aqui é um mapa mental para facilitar para vocês. Ó. As relações podem ser harmônicas do bem, desarmônicas do mal. Ela pode ser de mesma espécie ou espécies diferentes. E aqui, entre as mesmas espécies, nós temos colônia e sociedade. E espécies diferentes, nós temos mutualismo e protocooperação. Aí aqui, desarmônica de mesma espécie, competição e canibalismo. E de espécies diferentes, predatismo
e parasitismo. Gente, parasitismo sempre tem que ser espécies diferentes. E agora a gente vai passar bem rapidinho só para você visualizar e fortalecer isso que eu já falei para vocês. Colônias, olha, ele tem uma ligação física, são indivíduos semelhantes entre si morfologicamente, eles ficam unidos, grudados, não se separam e todos eles se ajudam, por isso é uma ligação mais e é de mesma espécie. Certo? Uma colônia de corais, uma colônia de bactérias, uma colônia aqui de algas. Sociedade é parecido, porém eles são divididos em castas sociais, ou seja, cada um tem sua função lá no negócio. Formigas, abelhas, tem o zangão, tem a operária, tem a rainha, cada um faz uma coisa diferente lá. Eles não precisam estar presos, unidos não, cada um tem sua própria morfologia, tem um que é pequenininho, tem um que é grandão, mas todos eles são de mesma espécie também e todos eles se ajudam. Então é uma relação mais. Tá claro para vocês? Estão visualizando direitinho? Aí aqui, mutualismo, é o que eu falei para vocês. É um grau de interdependência tão grande que se eu separar um doidinho desse, o outro morre. Exemplo, líquens, micorrizas, que são associações de fungos e raízes. Se eu tirar um ou outro aí, os dois saem perdendo da história. A protocooperação é muito parecido com o comensalismo, tenha cuidado. Porém, o foco do comensal é hábitos alimentares. E o foco da protocooperação é os dois se ajudarem mutuamente, certo? O que vai determinar, o que tu vai marcar na questão, é a ênfase do enunciado. Se ele focar em hábitos alimentares, mete o comensal. Se ele falar na ajuda, da troca de ajuda, aí você marca a protocooperação. Deu para entender? É bem parecido isso aqui. Comensalismo típico aqui, ó. Sempre que o animal se aproveitar da carcaça de outro, isso é uma relação comensal. Relações aqui, comensalismo de inquilinismo, né? Quando o animal ele vive lá usando outro animal como moradia. Aqui, ó, João de Barros, o peixinho, o palhaço que está usando o coral lá, nem todo mundo já assistiu Procurando Nemo, né? Pelo amor de Deus. Aqui tem um peixinho que ele fica dentro do pepino do mar, tudo usando os outros animais como moradia. Competição, ó, os animais aí competem entre si, ou por fêmea, ou pelo local para reprodução, ou pelo local para fazer um ninho, demarcar território também. Enfim, a competição pode ser por diversos motivos diferentes. Predação, a predação é o princípio inicial da cadeia alimentar. Gente, todo animal ele precisa de se alimentar de outro animal para poder sobreviver, principalmente se ele for um carnívoro. Lógico que quem ganha é o predador e quem sai perdendo é a presa. Canibalismo, tá ali, ó. Existe um tipo de canibalismo que chama canibalismo sexual. Ainda bem que não existe isso com a gente, senão a gente tava lascado. Canibalismo sexual é o seguinte, por exemplo, tem uma aranha que toda vez que ela acasala com o macho, no final ela mata o macho. Porque os biólogos acreditam que a função desse macho é até chegar à reprodução. Alguns outros vão dizer que a fêmea perde muita energia, que ela precisa repor, então ela como macho. Imagina se fosse com a gente, hein? Vixe Maria, na primeira a gente já era. E existe também o autocanibalismo, que são alguns animais que começam a se degradar, começa a se bicar, começa a se machucar. Isso pode ser por algumas questões hormonais e pode ser doenças também. Os animais podem fazer isso por doenças também. O animal está doente, ele começa a se autoagredir. E, sem querer também, ele pode se comer, como, por exemplo, essa cobra aqui achou que aquela ali era outra cobra e ela começou a se comer e fica um loop infinito aí. Eu acho engraçado essa charge, né, que o louva-a-Deus chegou, parece que alguém se deu bem a noite passada. Aí ela é demais, me fez perder a cabeça. Pois é, a fêmea literalmente comeu a cabeça do macho. Parasitismo é uma relação em que só quem ganha é o hospedeiro. Tudo bem? E amensalismo é o que forma o efeito das algas. Gente, amensalismo, pensa assim.
Isso, meu amigo, vai te salvar na hora de uma prova. Sempre que tiver uma espécie que libera uma toxina impedindo o crescimento de outras espécies, é o amensalismo. Sabe como é que foi uma vez que caiu no Enem sobre o amensalismo? Com antibiótico. O antibiótico foi produzido por um fungo chamado da espécie Penicillium notatum. Não é à toa que o primeiro antibiótico do mundo passou a ser chamado de penicilina. Então, o fungo produz uma substância que mata a bactéria. Amensalismo. Toda vez que uma espécie produzir algo que mata ou inibe o crescimento de outra, amensalismo. E a resposta era amensalismo, muita gente perdeu essa questão. Esclavismo. Esclavismo é o seguinte, quando eu utilizo do trabalho de outro animal para me beneficiar. Tá vendo esses ovos aqui no ninho? São ovos de um pássaro chamado tico-tico. E aqui, esses Czinho aqui, são ovos de outro pássaro diferente. Oxi, misturou, foi. Alguém já tinha feito um ninhozinho ali, eu não fiz ninho, então eu vou lá roubar o ninho daquele ali, vou botar meus ovos lá e deixar aquela passarinha lá, cuidando dos ovos como se fosse filho dela. Mas na verdade é meus filhotes. Olha que malícia, no mundo animal também tem trambiqueiro, viu? O animal que aproveita do trabalho de outro para se beneficiar. É igual a gente, que a gente cria abelha para pegar o mel. Então toda vez que um animal produzir algo que vai ser de serventia e eu utilizo do trabalho dele, é o esclavagismo. Herbivoria. Herbivoria são animais que se alimentam essencialmente de vegetais. Se você olhar a dentição de um carnívoro e de um onívoro, de um herbívoro e de um ser humano, você pode notar algumas coisas bem semelhantes. A nossa dentição, ela é adaptada tanto para comer carne quanto para comer vegetal. E isso foi uma evolução que nós tivemos. Por exemplo, olha os dentes do herbívoro. É todo achatado. Olha os dentes dos carnívoros. São pontudos. Se você ver, a gente tem dentes tanto para furar, quanto para rasgar, quanto para prensar. Nós somos animais onívoros. Porém, existem animais que são apenas carnívoros, por isso que vão ter dentes mais pontudos e ele não vai comer folha. Aqui, ó, frugivorismo. São animais que só vão se alimentar de folhas, de frutos, sementes. Frugivorismo. Pronto, e aqui está o resumão que eu vou mandar para vocês nos slides, para você conferir quem é mais, menos, quem é menos, menos, quem é mais, menos. Lembre-se que o que mais cai do menos é competição. Se tiver uma briga entre dois animais, mesmo que um ganhe, a relação é menos, menos. Oxe, para somar o outro não ganhou. Só que na verdade o desgaste da luta foi tão grande que os dois saíram perdendo. Muitas vezes no mundo animal, aquele que ganhou vai morrer um pouco tempo depois, de tão lesionado que ficou. Lembre-se que no mundo animal não tem médico disponível, hospital, entendeu? Se você não vive numa área de preservação, se é lá no meio da selva, o animal ferido, ele vai morrer. Tem a infecção, uma infecção por bactéria que vai matar o animal, entendeu? Então sempre é menos, menos uma competição. Essa é a dica que eu dou para vocês. Epifitismo. Ou plantas epífitas. O que é isso? É uma planta que cresce em cima de outra planta. Para que diabos uma planta vai crescer de cima de outra planta? Porque às vezes ela é uma planta rasteirinha e o sol não bate nela porque só tem planta alta. Aí ela arruma uma estratégia de se desenvolver em cima de outra planta onde o sol consegue alcançar. É uma estratégia de sobrevivência. Então toda vez que você vê plantas em troncos de árvore, no topo de outras árvores, isso são epifitismo, cai muito também. Porque uma planta epífita é uma planta que cresce em cima de outras para poder captar recursos do meio ambiente. Não necessariamente só o sol, tá certo? Camuflagem. Gente, tem um conceito que cai muito no vestibular que a galera confunde. A diferença de camuflagem e de mimetismo. São a mesma coisa? Não. Camuflagem, um animal ele quer se parecer com o ambiente físico. Então você olha para o chão, você nem sabe que o doidinho está ali, porque ele está camuflado com o ambiente. Por exemplo, aqui, ó. Isso daqui é um louva-a-Deus, mas ele parece uma folha. Ele está camuflado, ele está se parecendo com o ambiente. Ó, isso aqui é um bicho-pau que está aqui, ó. Talvez você nem tenha percebido. Isso não é um galho de uma árvore, isso é um bicho-pau. E ele está camuflado com o ambiente.
E isso aqui não são folhas de árvore, são borboletas. Que logicamente ele vai estar aonde tem folhas de árvore e ninguém consegue ver ele. É uma estratégia de sobrevivência. Olha esse gafanhoto aqui, ó. Ele é da cor das pedras. Então o animal que vem do alto, ele não consegue ver porque ele está camuflado. Isso é camuflagem. O animal, ele imita o ambiente. Agora nós temos outra chamada mimetismo. Onde o animal, ele não quer se parecer com o ambiente. Ele quer se parecer com um outro animal perigoso. Já ouviu falar da falsa coral? Ela quer parecer com a coral verdadeira. Então ela não está imitando o ambiente, ela está imitando outro animal. E na cabeça dos outros animais, se eu for lá, eu vou me arrebentar. Deu para entender? Lógico que a gente estudando, a gente consegue perceber, não, isso aqui é uma falsa coral, isso é uma verdadeira. No mundo animal, gente, os animais nem refletem, nem pensam sobre sua própria conduta, então, ele, na dúvida eu não vou, né? Na dúvida eu não vou. Ó, isso é um sapo, ó. A bunda do sapo aqui, ó, parece que tem 2 olhos. Então, se alguém tentar pegar ele por trás, ele vai pensar que é um animal que está já de frente para ele. Então, ajuda. Ó, essa borboleta aqui, ó, quando duas fica paradinha ali no galho, ó, parece que tem, sei lá, uma águia, algum bicho ali que parece olhos ali. Foresia. Foresia é outro trambiqueiro do mundo do animal. Ele pega um bigu, ele pega uma carona no outro animal. Isso é a foresia. Aqui, ó. Os animais pegando carona em outros animais. Isso são relações ecológicas, foresia. Tem outro, tanatose. Que diabos é tanatose? É quando o animal ele se finge de morto para escapar de um predador. Vou dar uma dica para vocês. Estamos no mês de setembro, o mês de procriação dos escorpiões. O que é que acontece? Antigamente, a gente dizia, levou uma agulhada de um escorpião, mata o bicho e leva ele para saber qual soro você vai tomar. Não leve o animal. Tire foto. Porque os escorpiões, eles fazem a tanatose. Ele se finge de morto para você deixar ele em paz. Já está morto ali, vamos embora. Aí o que é que acontece? Se você levar ele, em algum momento ele vai acordar, vai deixar de fingir que está morto e ele vai dar uma segunda ferroada, ou ele pode atacar alguém que ainda não foi. Aí a vítima era uma, agora passa a ser 2. Então, na verdade, existem vários animais que conseguem fazer isso. Barata faz isso. Quem nunca matou uma danada de uma barata, tá morta, hein, filho? Quando tu olha, cadê a porra da barata? Não é verdade? Ela faz a tanatose também. E o interessante sobre a tanatose é que ela não só se finge de morto, ela exala um cheiro de podre, ela diminui o metabolismo para que realmente o animal ache que ela está morta. Aí depois ela acorda lá, certo? Olha ali, ó, tanatose. Aposematismo, talvez vocês não viram isso ainda não. Aposematismo é um animal que ele demonstra o poder que ele tem pelas suas cores vibrantes. Olha, quando você estiver fazendo uma trilha, uma excursão, alguma coisa, que você vê um bicho colorido demais, uma cor muito viva, corra dele. Venenoso até o talo. E é uma forma dele mostrar para o mundo animal que diga assim, ei, pode vir quente que eu estou fervendo. É uma forma dele avisar que ele é extremamente perigoso. Então, quando você vê animais muito, muito coloridos na natureza, geralmente esses animais, eles são perigosos. E os animais que não são perigosos, muitas vezes vão mimetizar eles. Entendeu? Olha, ó, você pode até me ver, mas não vai me querer, né? Geralmente, se alguém for dar uma bocanhada nesse animal, o gosto desse animal é tão horrível que ele libera um veneno, que o animal ele vai desistir de pegar ele. Então, na natureza, os animais já sabem que, não, que aquele animal ali tem gosto ruim, não vale nem a pena. Não compensa, não compensa. Cuidado parental. Cuidado parental é... Os escorpiões têm cuidado parental, viu? Já viu um escorpião com um monte de filhotinho nas costas? Sim? Não? Escorpiões têm cuidado parental. Cuidado parental é quando os pais cuidam dos filhotes. Coisa que não vai acontecer com as serpentes. Tá certo? Com tartarugas, certo? Olha, ele cuida dos... Aqui, ó.
Escorpião e os filhotinhos aqui, ó. Coisa mais linda de pai, né? Dá até vontade de levar para casa. O que é dimorfismo sexual? É outra coisa que às vezes cai em prova. Dimorfismo sexual é quando o animal, o macho e a fêmea, você consegue saber quem é macho e quem é fêmea só de olhar para ela. Agora, tem alguns animais que você olha e você nem sabe quem é macho e quem é fêmea. Então quer dizer que eles não possuem dimorfismo sexual. Tranquilo? Isso lembrando o animal na fase adulta, tá? Porque pequenininho, muitas vezes ele não vai perceber. Seleção intrasexual, que é machos brigando por fêmeas. Literalmente, é macho brigando por fêmea. Cada espécie, ele vai arrumar uma forma de conquistar a fêmea na base da porrada. Certo? Seleção intersexual. Essa aqui é engraçada porque a seleção intersexual, o animal geralmente ele vai esbanjar uma beleza muito grande para conquistar a fêmea, ou ele vai fazer algo por ela. Exemplo, olha como a relação de um pinguim é uma relação de interesse. A fêmea está ali pronta para acasalar. Chega um monte de macho. Cada macho vai fazer um ninho diferente. E a fêmea sai ali analisando. Esse ninho eu não gostei não. Aquele também não gostei não. Esse aqui tá perfeito. Eu vou cruzar com esse doidinho aqui. E ela vai ter filhotes vai botar os ovos com aquele cara que fez o melhor ninho. O mundo animal é assim. Também não fica muito diferente do nosso mundo, né? Quem é o mais bonitão aí dos dois? Já dá para prever quem é o mais bonito dos dois. Quem está usando a Ferrari ou quem está usando um Fusquinha. Né? Beleza. Então, geralmente os animais que utilizam alguns atributos, ou o animal faz a dança do acasalamento. Todo mundo já ouviu falar, né? Da dança do acasalamento. É uma forma de conquistar a fêmea. Se não for pela dança do acasalamento, eu faço um ninho, eu faço algo para proteger. Porque no mundo animal, a fêmea só quer proteção e cuidar dos filhotes. Certo? Muda ou equídese. Isso acontece quando os animais eles criam uma nova proteção, né, uma nova pele, uma nova casca, e ele deixa a antiga. Ocorre muito em cobras, mas não é só cobra que faz isso não, tá? Os insetos em geral, ó, eles saem, deixam a casquinha, porque ele precisa crescer. Então ele tem que deixar aquela casca quitinosa, né, o exoesqueleto quitinoso. Não é igual a nossa pele, que vai esticando. Eles ficam limitados. Aí ele tem que deixar a carcaça antiga e gerar uma nova. Tá certo? Equídese é isso. No caso de alguns animais, as penas caem e crescem outras. Desenvolvimento direto ou indireto. Qual a diferença do desenvolvimento direto ou indireto? O direto, o doidinho filhote, ele vai ser exatamente igual ao doidinho adulto. Igual um ser humano. Você vê um bebezinho, tá, o bebezinho é igual ao adulto? É igual ao adulto. Agora aqui, ó. Aqui eu ponho um ovo, aí o ovo vira uma ninfa, aí depois vai virando um doidinho adulto. Aqui a larvinha vai virar um casulo, vai virar uma borboleta. Então, se tem várias fases, é um desenvolvimento indireto. Se o doidinho já nasceu, a cópia do que ele vai ser adulto é o desenvolvimento direto. Tudo isso são relações ecológicas que podem estar na questão de vocês em algum momento, certo? E aqui o que são animais detritívoros, que também podem ser chamados de saprófagos, que também pode ser chamado de necrófagos. Necrófago vem de algo morto. Sim, são animais que se alimentam da carcaça morta. Na verdade, esses animais ajudam no processo de equilíbrio ecológico, porque eles fazem o grosso, ele come aquela matéria orgânica grossa, e depois as bactérias e os fungos fazem o resto. Aí fica fácil. Gente, o povo diz assim, esses animais não servem para nada, os animais cebosos. Claro que serve. Porque se não fossem esses caras que começarem a degradar a matéria morta, ficaria muito mais difícil dos fungos e as bactérias peneirar o resto. Então tem uma relação ecológica importante demais. Seres saprobiontes, misericórdia. O que é um ser saprobionte? É aquele que vão decompor a matéria orgânica. Fungos e bactérias. Tudo que tem vida um dia vai morrer. E quando morrer vai servir de alimento para fungos e bactérias. São os seres saprobiontes.
importantíssimos também, junto com os seres saprófagos, para poder promover o equilíbrio ecológico. Gente, se não existissem esses carinhas aí, ia ter mares de cadáveres por aí espalhados pelo mundo. Até um ser humano, quando morre, ele vai lá ser enterrado e vai ser decomposto por fungos e bactérias. Se não existissem os micro-organismos, não se ciclava a matéria orgânica. Sabe aquela história do pó viestes, do pó voltarás? Não existiria isso, se não existissem esses seres. Certo? Logicamente que eles estão associados também a processos de doenças, né? Isso aqui é fungo. O fungo, se você comer um milho com fungo, um alimento com fungo, você vai ter uma tremenda dor de barriga, né? Então ele pode provocar, ele tem esse papel ecológico, mas ele também pode provocar doenças, porque ele libera toxinas também. Ó, quem nunca viu um pedaço de pão, um pedaço de bolo com um funguinho aí tu faz, oxe, eu vou jogar esse pedaço fora, eu vou comer o resto. Se lascou, neguinho, porque os esporos já se espalhou ali. E olha, uma das maiores importâncias que pode estar lá no vestibular de vocês, no Enem, que é justamente sobre o antibiótico. Gente, o antibiótico, ele é um medicamento que só serve para uma coisa, matar bactérias. E quem foi que produziu o antibiótico? Foi fungo. O fungo é que teve a substância que foi produzido o antibiótico, a penicilina. Também utilizamos a fermentação de micro-organismos para produzir alimentos e bebidas, tá certo? Isso já entra na questão de biotecnologia. Vamos lá, questão 1. 2 tipos de relações ecológicas seguintes. O único que ocorre exclusivamente entre organismos de mesma espécie é o quê? Inquilinismo, herbivoria, mutualismo, sociedade, parasitismo. Qual? D? Sociedade. Alguém vai diferente aí? Mutualismo? Letra D. Mutualismo tem que ser espécies diferentes. Tá? Lembra, mutualismo são 2 doidinhos que interagem entre si. O grau de interdependência deles são tão grandes que se um morrer, o outro morre. Espécies diferentes. Sociedade, mesma espécie, divididos em castas sociais. Cada uma tem funções separadas e eles não são fisicamente unidos. Cada um vai para onde quer e faz o que quiser. 2. As abelhas apresentam 3 castas sociais. As operárias, as fêmeas estéreis, que realizam o trabalho da colmeia, e a rainha e o zangão, encarregados da reprodução. Essa divisão de trabalho caracteriza o quê? Letra A. Sociedade isomorfa com relações intraespecíficas harmônicas. Eita lasqueira! B. Sociedade heteromorfa com relações intraespecíficas harmônicas. C. Colônia. Gente, quando fala de abelhas, é colônia ou é sociedade? Então tu já cortava, ó, a letra E, a letra D e a letra C. Nem precisava ler, era riscão, ó, nas 3 últimas. Só ia ficar com a primeira e a segunda. Agora eu pergunto, o que é uma coisa isomorfa? Iso vem de igual, morfa vem de forma. Então só quem tem formas iguais são as colônias. As abelhas não têm morfologias diferentes, então elas são heteromorfas. Qual é a letra agora? Ficou fácil. Letra B, sociedade, porque não pode ser colônia. Heteromorfa, porque eles são morfologicamente diferentes, só quem é iguais são as colônias. Intraespecífica, porque todas as abelhas são de mesma espécie. Se fosse de espécie diferente, ia ser inter, beleza? E harmônica, porra, as abelhas estão todas se ajudando, não estão? Harmônica. Se elas não tivessem, desarmônica. É uma questão que exige conhecimento básico, mas quem não vem estudando erra facinho a questão dessa. Os líquens são formados pela associação de certas espécies de algas com fungos. Ó, guarda isso, líquens é alga e fungo. Micorriza é
raiz de planta e fungo, certo? Os líquens são formados pela associação de certas espécies de alga e fungo. Ambas espécies são beneficiadas nessa relação, sendo que uma espécie não é capaz de viver isoladamente naquele local. Nesse caso, há uma relação chamada de quê? Eles têm um amor tão grande que eles não podem viver separados uns dos outros. Meu Deus, biologia linda demais, né? Qual é a relação? Mutualismo, gente. Mutualismo que também pode ser chamado de simbiose. 4. Algumas relações ecológicas causam benefício apenas para uma espécie, não prejudicando e nem beneficiando a outra. Um exemplo clássico ocorre entre a rêmora e o tubarão. Nesse caso, a rêmora se prende ao corpo do tubarão e se alimenta dos restos de sua presa. Marca a alternativa que indica corretamente o nome dessa relação ecológica. Qual é a letra? Não vi. Comensalismo. Ele falou que o quê? Ele se fixa e que ele vive se alimentando do resto da comida do tubarão. Comensalismo. Tá bacana? Vamos para mais uma. Um organismo de mesma espécie que disputam recursos oferecidos pelo meio. Mesma espécie brigando por algo. É igual o seguinte, tá essa reca de gente aqui, de mesma espécie, e só tem uma pizza. E a pizza só tem 8 fatias. Quantas pessoas tem aqui? Tem mais pessoas do que quantidade de fatia. Vai haver o quê? Uma competição intraespecífica. Geralmente desarmônica nesse caso, né? A não ser que cada um tire seu pedaço. 2. Indivíduos de mesma espécie que se auxiliam mutuamente trocando benefícios. Ele deu essas duas afirmações e ele pergunta: as afirmações acima referem-se respectivamente, ou seja, na ordem que ele deu, às relações ecológicas. Letra A, competição intraespecífica, a primeira, e a segunda, cooperação intraespecífica. B, competição intraespecífica e mutualismo. C, comensalismo e mutualismo. D, competição intra e inquilinismo. E letra E, colônias e sociedades. Vocês marcariam o que aí? Letra A, certo? Organismo de mesma espécie que disputam os mesmos recursos pelo meio. Competição. Lógico, estão brigando por algo, competição. Intra porque são de mesma espécie. Aí o 2. Indivíduos de mesma espécie que se auxiliam mutuamente trocando benefício. Cooperação. Mesma espécie. Certo? Colônias e sociedades ali. 7. Quando temos organismos de mesma espécie que trabalham unidos para o bem do grupo, temos um tipo de relação intraespecífica, ou seja, de mesma espécie e harmônica, agrupamentos que se caracterizam por possuírem divisões de trabalho. E, meu amigo, se divide trabalho aí, não pode ser colônia, né? Sistema de classe de indivíduos que apresentam relativa interdependência e mobilidade. Recebe o nome de quê? Tem nem graça, gente. Tem nem graça. Vou até sentar. É o quê? Alguém tem dúvida disso? Que a sociedade? Se fosse colônia, primeiro, eles eram morfologicamente iguais, eles não tinham divisão de trabalho, todos eles faziam a mesma função ali, e fisicamente ele é a mesma coisa. Vamos para a próxima. Sabemos que o mutualismo ocorre quando seres de espécies diferentes mantêm relações em que ambos são beneficiados. Marca a alternativa que indica organismos que estabelecem uma interação mutualística. Qual desses aqui é mutualismo? Fungos e algas, tubarão e rêmora, piolho e ser humano, bromélia e árvores, leões e zebras. Fungos e algas. Espécies diferentes se ajudando e se uma se separar da outra, deu ruim para todo mundo. Por que não pode ser tubarão e rêmora? Porque aí é comensalismo. Piolho e ser humano, aí é parasitismo. Bromélias e árvores é quando uma planta vive em cima de outra, epifitismo. E leão e zebra, predatismo.
Ei, biologia é um tesão, né, gente? Diga. Bom demais. Os itens abaixo contêm exemplos de diversas relações ecológicas entre os seres vivos. A gente já vai lendo e já vai respondendo, tá? A associação entre certos fungos e algas, ou cianobactérias, costuma ser tão íntima que ambos formam um novo tipo de organismo. Pô, gente, quem é que tem esse amor eterno aí que se um separar do outro dá ruim pros dois? Mutualismo. Olha como fica fácil. 2. Várias espécies de abelhas, eu não vou nem ler o resto, ele falou de abelha, é o quê? Sociedade, gente. Olha como fica fácil. 3. Em alguns insetos de mesma espécie, os animais mais fracos ou doentes são devorados pelos sadios. Quem é o cara de mesma espécie que come outro doidinho de mesma espécie? Canibalismo. 4. A caravela, aguinha do mar, água viva. A caravela é um quinidário que vive flutuando no mar. É formado por um conjunto de indivíduos de mesma espécie e que vivem fisicamente unidos, juntos dividindo o trabalho. Qual é? Colônia. Eles não vivem fisicamente unidos? Sociedades são separados. E aí a gente já matou a questão que é mutualismo, sociedade, canibalismo e colônia. Cara, vocês vão detonar. Caiu relações ecológicas aí. Vocês não vão fazer feio, eu tenho certeza. Próxima questão. As esponjas desempenham papéis importantes no hábitat marinho. Fechou. A natureza porosa torna-se uma habitação ideal para vários crustáceos. Habitação ideal. Equilinismo. Concorda? Beleza. Aí depois, além disso, alguns caramujos, crustáceos, esponjas grudadas em suas conchas. A esponja vai se beneficiar por se nutrir de partículas. Que é o quê? Não começa com inquilinismo? A segunda tem protocooperação e aí embaixo tem parasitismo. Isso é um parasitismo? Não, então só pode ser protocooperação. Ou seja, um está se aproveitando do outro ali, daquela interação. Até às vezes, quando você não souber exatamente o que é, por eliminação você faz. Os casos locais da raiva humana no Pará ocorrem basicamente por transmissão de morcegos hematófagos, que são morcegos que eles gostam de sangue. A maior parte dos morcegos não gosta de sangue não, tá? Eles são frugívoros, eles gostam de frutas. São poucos que gostam de sangue. Neste caso aqui, são os que gostam de sangue. Os quais transmitem agentes causadores da doença, que é a raiva, né? A situação que existe entre o homem e o morcego é o que ali? A relação do morcego chupando o sangue do homem é o que aí? Qual a letra? Quando tem um animal que vive sugando alguma coisa de outro ser para sobreviver, como é que se chama isso? Interespecíficas, porque são de espécies diferentes, porque o ser humano é uma espécie, o morcego é de outra espécie, obviamente. E do tipo de parasitismo. Fácil demais. A erva de passarinho e algumas bromélias são plantas que fazem fotossíntese e vivem sobre as outras. No entanto, a erva de passarinho retira água e sais minerais da planta hospedeira, enquanto as bromélias apenas se apoiam entre elas. Uma se alimenta de nutrientes e outra só serve para se apoiar. Como é o nome de uma planta que só serve para se apoiar em outras, para melhorar o recurso do ambiente? Epifitismo. E quando ela suga nutrientes de outra? Parasitismo e epifitismo. Fácil? Fatores de um ecossistema. Gente, como eu falei para vocês, tudo que tem vida é a parte biótica. E o que não tem vida, abiótica. Mas para não ficar muito abstrato, o que é essa coisa que não tem vida? Água, sol, temperatura, calor, pressão, umidade, enfim. Então tá aqui, ó. Envolve fatores climáticos, edáficos e hídricos. Ou seja, a água influencia, o solo influencia, fatores químicos influencia
e o clima também vai influenciar. Isso tudo são os fatores abióticos, tá certo? Aí agora, olha essa questão aí. Essa questão eu acho massa, mas muita gente errou no tempo que fizeram essa questão. Ele diz o seguinte: observe o esquema abaixo que mostra os componentes de um ambiente onde vive sapos. Um local onde vive sapo. E depois marca a alternativa que contém os números de componentes bióticos e abióticos. Então, naquele local vive sapo e tem um monte de outras coisas ao redor dele. E ele quer que você diga quantos componentes são bióticos e quantos componentes são abióticos. Vamos lá. Temperatura é biótico ou abiótico? Hã? Vamos contar primeiro um para depois contar o outro, para não dar um nó no sistema? Vamos lá. Temperatura, abiótico. Lama. Hã? Abiótico. Já tenho 2 abióticos aqui. Micro-organismo, biótico, então fica na outra contagem. Predadores, bióticos, fica na outra contagem. Vento, concorda que é abiótico? Água. Plantas, biótico, então fica na outra contagem. Parasitas, biótico, fica na outra contagem. Rochas, luz, umidade e outros sapos. Ou seja, deu quantos componentes abióticos? Quantos? 7. Agora vamos contar os bióticos. Temperatura, não. Lama, não. Micro-organismo, 1. Predadores, 2. Vento, não. Água, não. Planta, 3. Parasitas, 4. Rocha, não. Luz, não. Umidade, não. Outros sapos, 5. Então a gente já sabe quantos são bióticos e quantos são abióticos. Qual a letra ali? Letra C de sopa, né? Não é isso? Essa questão foi difícil? Não. A ecologia é uma parte da biologia que estuda a relação entre os organismos com o meio que os cerca. Os organismos interagem entre si e com todas as partes não vivas do ambiente, tais como solo, água, temperatura, umidade. Essas partes não vivas são chamadas de quê, meu querido? Como é o nome? As partes não vivas são chamadas de quê? Fatores abióticos. Fácil demais, né? Questão 3. Assinala a afirmativa que descreve o ecossistema e seus elementos aquáticos marinhos. Presta atenção na alternativa. Ele tem que ser aquático, mas ele tem que ser marinho. Certo? Letra A. Os rios. Gente, rio é marinho? Cai fora. Os oceanos apresentam fatores abióticos como algas, bactérias, mariscos. Já começou errado. Porque algas e esses outros que ele citou são bióticos, não abióticos. Então já está fora. C. Os oceanos apresentam fatores bióticos como algas, bactérias, mariscos, lulas, sardinhas e baleias, que dependem de fatores abióticos como ar misturado na água salgada, luz solar e temperatura. Por enquanto, estamos com essa. Vamos para D. Os rios já lascou. Porque ele disse que era aquático, mas era marinho. Qual é a letra? C. Sobre o nicho ecológico, a gente tem que se ligar uma coisa chamada princípio de Gauss. Pensa o seguinte, tá vendo essa bolinha aqui que eu chamei de A? É o nicho de uma espécie. E esse segundo círculo aqui, que eu chamei de B, é o nicho de outra espécie. Só que o que é que acontece? Às vezes vai haver uma sobreposição de nicho. Eles vão precisar daqueles recursos que estão ali naquele pedacinho, só que aquele doidinho que mora do outro lado ali, ele também precisa. E o que é que acontece? Quando eu preciso de um recurso que você precisa, a gente vai chegar uma hora que a gente vai competir. Vai haver um equilíbrio, naturalmente vai haver um equilíbrio. Porém, se a competição for muito extensa, a sobreposição de nicho for muito extensa, vai acontecer uma coisa. Ou uma espécie vai ser extinta do local, porque o mais forte vai dominar,
ou outras vão emigrar para outro local. Eles vão ter que vazar e ir para outro canto, por causa de uma coisa chamada competição. Isso é chamado de princípio de Gauss. Quando uma sobreposição de nicho está muito grande, o que é que ocorre? Ou ele vaza do ambiente, ou ele vai ser excluído do ambiente. Por quê? Porque esse doidinho que mora lá no B, ele depende dos mesmos recursos que o doidinho do A. Nós temos dois tipos de grupos de animais. Animais especialistas e animais generalistas. Gente, o que é um generalista? De genérico. Pô, eu vivo em qualquer canto, velho. Sou de boa. Sabe, bota pra eu morar ali, eu moro. E se bota em outro canto, eu moro também. Tu come de tudo, velho, de tudo. Se botar isso aqui, eu como. Se botar aquilo, eu como também. É um generalista. Tem animais que no ambiente, que praticamente ele vive em qualquer local e se alimenta de quase tudo. Rato, por exemplo. Pense no animal generalista. Agora, um koala. Tem animais que é muito, como é que eu posso dizer, cheio de mimimi. Ele só vive naquele ambientezinho, ele só se alimenta daquele alimentozinho específico. Aí um cara desse, no meio de uma competição daquela ali, ele se lasca. Porque um generalista, ele consegue se adaptar a outro ambiente. E quem é especialista? Se ferra. Tá dando para entender? Então, o que são espécies generalistas? São poucos específicos, ou seja, eles não são exigentes, variando hábitos alimentares, come de tudo, grande taxa de crescimento, os cabas se reproduzem demais ali, esses animais, alta capacidade de dispersão, exemplo, ratos e baratas. Agora, um especialista. São muito específicos, ou seja, ele tem um grau de exigência na natureza muito grande. Vivem apenas em determinados hábitats específicos. Tirou ele ali, ele não se adapta. Possui dietas extremamente específicas. Pequena taxa de crescimento e baixa capacidade de dispersão. Exemplo, panda, guaxinim. Um pouquinho de conteúdo e tomem-lhe questão. Aqui é assim, meu filho, aqui é pedrada. Alguns organismos alimentam-se de quase tudo que acham pela frente. Outros, no entanto, têm uma dieta restrita. Animais que não possuem muita restrição conseguem viver melhor em ambientes que sofrem constantes modificações. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Entre essas alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente o termo usado para espécies que possuem um nicho ecológico amplo. Como é que se chama? Quem possui um nicho ecológico amplo? Generalista. Generalista. Os animais podem ser classificados de acordo com seu grau de exigência em relação ao hábitat e alimentação. Segundo esse critério, espécies que possuem uma dieta muito específica são chamados de quê, minha gente? Especialista. Tá vendo que não é difícil? Cadeias alimentares é o que a gente vai falar. Porém, antes de falar de cadeia alimentar, eu tenho que falar para vocês o que é um nível trófico, que é o fluxo de energia na cadeia. Cadeia alimentar é o seguinte, eu tenho uma planta, alguém vai se alimentar da planta. E alguém vai se alimentar daquele doidinho que se alimentou da planta. Cada vez a energia vai passando de um canto para o outro. Esse canto se chama nível trófico. Vai saindo daqui, vem para cá, e depois vai daqui e vai para cá. Esses locais para onde a energia está indo se chama nível trófico. Beleza? Pronto. E depois das cadeias a gente vai falar sobre pirâmide ecológica, mas isso aí já vai ser no próximo encontro.